Olá, estamos começando. Reportar durante o programa assim, fica assim uma coisa mais próxima, mas nós vamos ficar mais à vontade, né, Gilmara? Eu vou ficar muito feliz em. É assim que nós nos reportamos lá fora, então pode ser aqui também, né? Claro. Chegar mais próximo do nosso telespectador. Que alegria lhe receber mais uma vez aqui para tomar esse cafezinho comigo. Seja bem-vinda, viu? A alegria é toda minha. É um prazer e até a roupa remete uma parte a Gilmara, uma parte a tia Gil, né? Gil, então, que você se sentir confortável, você pode ficar à vontade. Gilmara sempre muito bem-vinda e tia Gil carinhosamente para todos aqueles que nos acompanham. Eu acho que isso aproxima mais as pessoas, né? Nós precisamos de mais hoje atenção, carinho, respeito, aproximação. Eu acho que isso é muito, muito válido, a socialização, né? Não é, Gilmara? Eu acho que a gente precisa estar muito próximo ainda, porque a pandemia nos afastou bastante, né? Isso e esse momento assim nos deixa mais... Nós ficamos mais carentes, mais vulneráveis, e eu digo muito que eu não me tornei tia Gil, me tornaram, né? Que essa história do tia Gil foram as crianças, e hoje as mães me chamam de tia Gil, e a escola virou tia Gil, e hoje eu nem sei mais quem eu sou. Mas fico muito feliz por isso. Então, desde a pandemia, foi a última vez que nós nos encontramos, e as coisas mudaram ainda, né? Muito, né? Muito. Sim. Os sentimentos... Eu sempre falo que os sentimentos pós-pandêmicos, eles ficaram muito aflorados. Sim. Quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. Ficou pior. Porque ficou aquele misto de emoções, né? Que trabalhar emoções é uma das maiores dificuldades do ser humano. E é aí onde a neuropsicopedagogia entra. Porque a gente trabalha a neuroplastia, a gente trabalha o controle das emoções. Mas e a gente consegue controlar as emoções? A gente aprende a manter, a viver, a conviver com as emoções. Eu falo que controlar a emoção é uma frase muito pesada, é uma frase muito ampla, dizer assim, eu tenho o controle. Não, nós não temos o controle sobre nada, né? Deus é que tem o controle sobre tudo. Sim. Então, nós não temos o controle, mas nós aprendemos a viver, a conviver com as nossas emoções. E isso é dentro dessas emoções, a respeitar as emoções do próximo, né? Quando a gente aprende a respeitar as nossas emoções, a gente aprende a conviver com as emoções dos outros. Porque sempre a convivência, nesse âmbito social, é que traz as dificuldades. Se a gente para e pensa, hoje, todo o seu dia, da hora que você acordou até agora, a hora que nós estamos conversando, quem tem mais problemas? Você, leite, pessoa física, ou os problemas que as pessoas trouxeram para você resolver? A gente não tem problema. Os problemas são sempre dos outros.
A gente vai A absorvendo. gente vai absorvendo, então a gente vai danificando o nosso cérebro, porque a gente consegue transformar o cérebro da gente na pior ou na melhor máquina que existe. Depende de mim ou dos outros? Depende de mim. Porque não é o que você faz comigo, é o que eu faço com o que você fez comigo. Deixa eu te contar um fato bem interessante que eu lembrei agora. Eu sou contador há Há alguns anos. alguns anos, pouco mais de 3 décadas. E 3 décadas, o povo só escuta 3, não escuta décadas, né? E eu vivia os problemas do cliente. Por exemplo, ele tinha um problema com um funcionário, ou com um fisco, ou com a mercadoria apreendida, um problema qualquer, e eu vivia aquilo. Eu dormia, eu sonhava, eu amanhecia no outro dia cansado, porque eu vivia a noite inteira trabalhando que isso tem que fazer isso e aquilo outro. E eu, outro dia, parei e pensei, eu digo, o problema é deles, o problema não é meu. Eu sou um componente que posso contribuir para a solução. Exato. Mas o problema é dele. Meus problemas são outros problemas. Aí eu passei a ter uma vida melhor, quando eu comecei a enxergar isso, sabe? A mudar meu ritmo de vida. Eu passei a dormir melhor, sabe? A relaxar, de fato. As coisas mudaram completamente. Está dentro desse contexto que você está falando, né? Exato. Porque assim, às vezes a pessoa chega com um problema enorme, com 100 quilos de problema. 100 quilos. Aí você quer carregar os 100 quilos de problema. Não, deixa aqui, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou um jeito. E não funciona assim. Porque nem você vai resolver e você vai criar outro problema, porque você vai acomodar aquela pessoa, você vai deixar com que aquela pessoa... por que eu vou me preocupar se eu tenho um leite para resolver? Né? E aí, onde é que entra a neuroplastia? Depois que você começou a dormir melhor, como foi que ficou sua vida? Mais tranquila, passei a ter uma vida melhor, a receber até o cliente de forma diferente. Qualidade de vida. Qualidade, né? E continuei trabalhando do mesmo jeito. Quando a gente aprende, tem um ditado que diz assim, a gente tá aqui, você tá trabalhando, né? Quando você chegar lá fora, você vai pegar todos os problemas daqui e você vai deixar lá na entrada. E você vai para casa. Sim. Quando você sai de casa, você faz a mesma coisa. Você tem que deixar os problemas de casa em casa. Quando a gente começa a misturar as duas coisas, as coisas não funcionam. Sim. Né? Sim. Tudo isso que foi que aconteceu. Começou a danificar o nosso cérebro. E dentro do contexto da pandemia, piorou mais ainda. Muito, piorou muito. Primeiro porque não tinha socialização, principalmente essa geração mais infantil e mais a puberdade, não tinha socialização. A gente ainda sai escondido para o supermercado, para a farmácia, né? Mas as crianças, os adolescentes, os idosos, eles não tiveram essa mesma oportunidade que nós. Então, o que foi que aconteceu? Eles começaram a viver uma realidade virtual, uma realidade completamente paralela da verdade. E aí vieram o quê? O número de depressões, é muita medicação, é muito diagnóstico incorreto, né? A gente não pode generalizar, dizer assim, toda criança é autista ou nenhuma criança é autista. Não existe. Existem os transtornos, as síndromes, os espectros, mas existe também muito diagnóstico errado, justamente por conta do mau uso do cérebro. A neuroplastia, a neuropsicopedagogia, ela veio, tanto é que é uma área nova, que da educação está passando para a saúde, não vai ser mais uma área somente da educação, e eu acho muito justo isso, porque o neuropsicopedagogo, ele vai na sua casa, né? Ele entra na tua vida. Porque quando uma criança chega na escola chorando, ou quando uma criança não quer ir para a escola, ou quando uma criança está mais violenta, eu falo criança porque a gente tem que começar da base, né? Sim. Mas isso serve para qualquer idade, vamos dizer, a gente está cursando, a gente está fazendo uma nova graduação, nós dois somos colegas de sala. E você teve um dia péssimo
como é que você vai reagir quando você chegar na sala de aula? De forma péssima, Sem dúvida. né? Você não vai se concentrar, você vai ser agressivo. E aí, o que o neuropsicopedagogo faz? Ele vai na tua casa, ele vai no teu trabalho, no caso, se você for um adulto, descobrir o que aconteceu naquele dia para que tenha havido um gatilho. A gente chama de gatilho, né? Quando você entra numa crise existencial, emocional, de pânico, a gente sempre chama que teve um gatilho no meio disso tudo. Então, a neuropsicopedagogia, ela trabalha isso. Ela vai na tua casa, ela faz uma rotina contigo. Porque se a gente passa 21 dias fazendo a mesma coisa, o corpo da gente já entra no piloto automático. Se você durante 21 dias disser assim, eu vou dormir 9 horas, aí você começa. Os 15 primeiros dias são péssimos. No 16º em diante, você já vai, o seu corpo já vai 9 horas. Eita, 9 horas, já tô com sono. E aí tudo vai funcionando melhor. Hoje a gente vê, quando a gente Tudo era... na mente, né? Tudo na mente. Quando a gente era mais jovem, a gente dizia assim, hoje eu tenho 48 anos. Mas quando eu tinha 15, que alguém dissesse assim, quantos anos aquela mulher tem? Meu Deus, como ela é velha. Mas a gente não se vê, a gente não vê os anos passando. E quando a gente começa a trabalhar o nosso emocional, aí é que o tempo não anda. Sim, o tempo, né, ele vai parando mais, a gente tá tendo mais qualidade de vida, mas isso inclui o quê? Alimentação. Não é só dizer assim, eu vou dormir melhor e minha vida vai melhorar. Não. Eu tenho que mudar todo o meu organismo. Eu tenho que me desintoxicar. Isso paulatinamente ou de impacto? Paulatinamente. A gente chama de desmame. A gente não pode fazer nada impactante, porque quando a gente toma uma decisão impactante, uma coisa muito rápida, a gente desiste muito rápido também. Então, tudo na vida da gente tem que ser paulatinamente, tem que ser pensado, tem que ser calculado, mas não tão pensado e não tão calculado, senão a gente desiste no meio do caminho. Planos, metas, objetivos e rotina. E a neuro trabalha tudo isso? Tudo isso. Neuropsicopedagogia. Quando a gente coloca... Legal esse nome, porque eu gostei quando você falou da conexão saúde, que vem da neuro, né, com a pedagogia, que vem da educação, né? Porque o que foi que aconteceu durante a pandemia? Nós fomos criados com seres sensoriais, né? A gente gosta de tocar. Sim. A gente gosta de sentir os aromas, sentir os sabores, sentir a textura da pele. E nós somos impedidos de fazer isso. Então, houve um atraso mental, inclusive nosso. Aí veio também uma doença que tirava parte dos nossos sensoriais, né? Quem teve Covid, como eu, ficou sem sentir cheiro, sem sentir os sabores. E isso aí gerou um trauma que quando você não sente um cheiro que você estava acostumado a sentir, será que eu estou doente? Né? Será que eu estou com Covid de novo? Eu estou com sinusite? E criou-se um pânico em relação a doenças, a hipocondria tomou de conta, né? E aí que, se você prestar atenção bem na história da neuropsicopedagogia, desencadeou depois da pandemia. Sim. Por quê? Como a gente, nós somos seres sensoriais e nós não podemos usar os nossos sensoriais, a gente começou a desaprender. Aí todo mundo hoje tem TDAH. Mas foi um impacto, era uma coisa que ia acontecer ao longo de 10, 15, 20 anos, e de repente o mundo parou e disse, tem que começar hoje. Isso eu não estava preparado. Eu queria daqui a 10 anos. E quem estava? Quem estava, né? Não, ninguém estava. Daí o impacto o impacto psicológico das pessoas. Psicológico, emocional, socioemocional, cognitivo, foi muito grande. Mas é muito interessante esse tema e nós vamos continuar no próximo bloco, porque agora eu vou preparar um cafezinho para você.
Tá certo? Tá certo. Doutora Gilmara, tia Gil, vamos beber água, por favor. Vamos. Gostei do copinho. Pois é, o padronizado da água São menino? Geraldo. Bonitinha, pega o copinho. Pois é. A xícara também é padronizada com café com leite. Por favor, vamos tomar um cafezinho? Me faça companhia nesse café? Deixa eu tomar café. Gente, nosso intervalo é rápido. Vamos bater um papo aqui no intervalo, mas nós voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou conversando de forma muito descontraída e construtiva com a doutora Gilmara Oliveira, ela que é neuropsicopedagoga, está nos proporcionando aqui um momento extremamente rico sobre este tema, neuropsicopedagogia. O nome é comprido, é grande, mas tem a sua essência construtiva interessante para que nós possamos aprender com cada palavra que nos é oferecida, cada momento que é externado aqui pela nossa convidada, a querida tia Gil, né, que está aqui conosco. É tia Gil, não tem jeito, tem que lhe chamar de tia Gil. Tia Gil, doutora Gilmara Oliveira. Não, é tia Gil, é tia Gil. É carinhoso. É carinhoso, né? É bom, né? Me diga uma coisa, tia Gil, doutora Gilmara, não, eu vou chamar tia Gil. Tia Me Gil, chama tia de tia Gil. Gil que eu gosto mais. Olha o lacinho. É o lacinho da tia Gil. Da tia Gil. A roupinha da É a tia Gil. roupinha da tia Gil. A unha do Charlie Brown da tia Gil. Gilmara não usa unha de Snoopy, ó. É a tia Gil, tia Gil. rapaz. Pronto. Me diga uma coisa. Falava-se muito em psicopedagogia. Pedagogia, depois psicopedagogia, agora essa neuropsicopedagogia. Seria, digamos assim, uma nova ciência? Vamos por partes, tá? Vamos por parte. Antes da pedagogia existia a escola normal. Antes da pedagogia existia a escola normal. Escola normal, que aqui nós tínhamos a escola normal rural. Sim, lá na Doutor Quarto normal. Quarto né? normal. Ali era Amália Xavier de Oliveira. Pedagogos. Era a pedagogia em si. Que, na realidade, a pedagogia é a formação de cidadãos. Né? O pedagogo ele só pode dar aula até o 5º ano, que era a 4ª série, que a gente chama de professor polivalente. O que é um professor polivalente? A gente pode dar todas as matérias. Então, você imagina o tamanho da responsabilidade de um pedagogo. Eu tinha uma pedagoga, professora Georgina, ela acompanha o programa todo, mora ali na Rua Doutor Dinês, ela e o esposo dela. Beijo para ela. Minha professora era primeira no forte, primeira no fraco, segundo ano, terceiro ano. Ela era pedagoga, ela me era dava muito aula. assim, essa coisa. Como eu nasci com algumas habilidades um pouco diferentes, né? A gente até já conversou um pouco sobre isso. Eu aprendi a ler com 3 anos e meio. Então, eu não passei por essas fases do maternal, jardim 1, jardim 2. Antes era assim, era maternal, jardim 1, jardim 2, jardim 3, primeiro ano fraco, primeiro ano forte. Não era assim? 5 anos para chegar para começar. 6 anos. Começar a estudar. E era o certo. Por quê? Porque a criança que ia pro maternal, ela ia para brincar. Ela ia para aprender a respeitar o outro. Ela ia para conhecer o eu, o meu, o seu e o nosso. No jardim 1, ela ia números, cores, letras, espaço, alto, baixo, grande, pequeno, alto, trabalhar psicomotricidade, motricidade grossa, motricidade fina. Jardim 2, primeiros pedacinhos, primeiras letrinhas, primeiro letramento, o lá, lé, li, o má, mé, mi, né? Alfabetização, o grande baile.
o doutor do ABC, Todo ABC. né? Então, eu não passei por isso, porque eu cheguei com 3 anos, eu já sabia ler, eu já fui para o Jardim 1, aí depois já fui para o Jardim 2, não fiz alfabetização, fui para o primeiro ano fraco, passei um mês, aí fui para o primeiro ano forte. Então, assim... Eu já comecei no primeiro ano forte. Mas eu tinha 5. Eu não lembro quantos eu tinha, não. Então, assim, eu sou contra isso. Por quê? Porque foi pulado Ultrapassou fases que hoje, até hoje, ainda me atrapalham um pouco. A minha coordenação motora fina, ela começou a ser trabalhada depois de 30 anos. Por quê? Porque eu comecei a estudar para os outros e fui começar a estudar em mim. Mas por que eu não consigo fazer isso? Porque a minha coordenação motora fina não foi trabalhada direito. Já a grossa, que é o pular, o saltar, eu era uma criança muito inquieta. Então, eu era matriculada em tudo que você imaginar, de teatro para balé, eu fiz jazz, eu fiz arte marcial. Polivalente. Não era para ver se aquietava. Minha avó dizia assim, essa não tem um frivião, porque não é possível. É um fogo danado, vamos baixar esse fogo. Uma energia, que é o que acontece com as Sim. crianças hoje em dia. Mas qual é a diferença? É que as crianças hoje em dia, quando elas começam a baixar esse frivião, que a gente chama, a mãe dá um celular. O pai dá um celular. Ao invés de botar para correr. Menino, vai ver o que é que eu tô fazendo ali na esquina. E eu levava muito a sério essas coisas lá. Ia eu com uma bicicleta na esquina, passear. Então, eu acredito muito, eu sempre digo que se eu tivesse nascido nessa geração, eu era uma retardada. Porque Que é o que leva hoje essa tecnologia. pronto, Né? é aí onde eu quero chegar. Eu recebo muitas crianças e adolescentes que já vêm com o diagnóstico. Olha, tá tomando 4 medicações. É uma de manhã, uma meio-dia, uma de tardezinha, uma para dormir, uma para acordar, uma para comer, uma para tirar um apetite, porque tá gordo, outra para... Eu disse, vamos fazer o seguinte. Vamos desmamando, vamos ver o que é que essa criança realmente está precisando. Vamos descobrir as habilidades dessa criança, vamos despertar os dons e os talentos. Todos nós temos dons e talentos. Mas a gente só consegue exteriorizar se a gente começar. Então, a primeira coisa que eu indico, dá uma folha de papel. Eu não sei desenhar. Ninguém nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo. Comece. E nisso, eu consegui, assim, descobrir crianças que fazem desenhos fantásticos, inclusive... A nossa fachada, que era dos Cavaleiros do Zodíaco, está sendo mudada agora, vai ser o desenho de um aluno meu. E eu só disse assim, olha, eu quero um desenho, eu não posso dar as dicas, que eu não posso dar spoiler. Eu quero assim, 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 assim. Dei as características do desenho e em 15 minutos esse menino fez exatamente o que eu pedi. Eu disse, não, já está escolhido, só... pedir a autorização aos pais, né, para a imagem, já está escolhido. Isso, uma criança que foi diagnosticada com vários transtornos, com muitas síndromes. Era uma criança que tomava 6 medicações por dia, hoje ele não toma mais nenhuma. Nenhuma. Que legal. Tomava para dormir. Mas por que ele tomava para dormir? Ele não se cansava. Ele ia para a escola, passava a tarde jogando ou no celular, fazendo outras coisas, ou assistindo o TikTok, nada contra na rede social. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Porém, nada com seus limites. Exato, né? E fazia a tarefinha da escola, depois voltava para a rede social. Aí chegava à noite... Queria continuar. Sono. Não tinha sono, a gente não tem sono quando a gente está assistindo. A própria tela azul, ela já é para isso, né? Para você não cansar os olhos. Aí você usa um óculos anti-reflexo. É sempre para você estar o tempo todo ali fazendo aquela coisa. Então não dormia.
Então, se ele não dormia, tomava o remédio para dormir. Quando a gente toma um remédio para dormir, o que é que o corpo acontece? Relaxa demais. Então, ele tinha que tomar um para acordar, para poder ele produzir melhor na escola. Era uma rotina. É uma rotina, e aí fica um círculo vicioso. E o problema é que o nosso corpo ele se acostuma, e aí as doses só vão aumentando. Porque o corpo, ele diz, olha, não levanta, tu não vai fazer isso que tu vai se cansar. Né? Parece que ele fica dando comando, olha, por que tu não dorme até um pouco mais? Fica deitado, a cama é tão confortável. Né? É bonzinho demais, o que é que não quer? Quem que não quer, né? Que E ele diz isso aí, só faz virar, né? Pois é. E a criança, nesse comodismo. Porque a gente se acomoda. Sim. Então, a primeira pergunta, a pedagogia. A pedagogia fazia isso. Ela botava a criança, se você pegar os primeiros normalistas, as primeiras normalistas, só podia mulher, né? Era. Com a sainha. Na sainha. Vinho, dobradinho. Era vinho, né? Eu vi umas fotos, eu vi até da minha mãe, da minha tia. Eu lembro, a minha era do Batista, que era aquela as pinças, era do mesmo jeito. Pronto. Só que a minha era azul e a lá parece que era vinho, né? Era vermelho, né? Era vermelho, assim. E no diploma das normalistas, elas faziam cursos até de biomedicina, sabe? Até identificar o tipo sanguíneo. Dá você ver. Até a 4ª série. O quarto normal. Quarto normal, né? Terminava a 8ª série e fazia primeiro, segundo, terceiro e quarto normal. E eu estava vasculhando até uma coisa da avó dos meus filhos, e eu via que foi muito interessante. Quer dizer que já era uma escola profissionalizante naquele tempo. Sim. E lá aprendia a bordar, a costurar. Tinha mais esse adicional aí. Que são as habilidades que trabalham a cognição, as habilidades. A coordenação motora fina. A fina, que é o movimento de pinça, né? O que é que tem acontecido hoje com a pedagogia, que veio a psicopedagogia? As crianças começaram a perder as habilidades. Por que essa criança está demorando? Por que está demorando a andar? Porque criou-se um padrão que uma criança de 1 ano e 3 meses ela tem que falar 30 palavras. Criou-se um padrão que a criança tem que andar, que ela tem que ter certos movimentos. Mas nós não somos padronizados. Então, se você não está dentro do padrão, então você já tem um problema. Aí veio a psicopedagogia. A psicopedagogia veio porque a pedagogia tradicional morreu. As crianças não sabem mais o que era pular uma corda, o que era brincar. Por quê? Porque a maior preocupação da maioria das escolas é que a criança tenha títulos e notas. As crianças, os jovens, os adolescentes, nós. Mas a pedagogia real é que a gente aprenda. Porque a função dela. A função da pedagogia é ensinar a gente a pensar. As habilidades. Tu te resolve. Ah, mas tá faltando água. E agora? Não sei. Muitas vezes as crianças chegam para mim, né? Tia, eu não tô sabendo fazer isso. Eu disse, nem eu. E agora? Pois vamos pensar juntos. Então, parou muito isso, acabou isso, a pedagogia tradicional acabou. E aí veio a psicopedagogia. Já para consertar o que a pedagogia tradicional foi ficando no meio do caminho, foi relaxando. Por que essa pedagogia foi relaxando? Porque o mundo começou a cobrar resultados imediatos. Só que a gente não constrói um prédio numa tarde. Eu digo que a pedagogia é igual a homeopatia. É uma gota dentro de uma piscina. Você vai ter que tomar essa piscina todinha. De gota por gota. De gota por gota, de copo por copo, de copo São Geraldo bonitinho. Mas você vai ter que tomar toda. Porque se você tomar a dose toda de uma vez, não vai funcionar.
Mas se você tomar todo dia um pouquinho, aí funciona. A psicopedagogia não resolveu, não? Aí veio a pandemia. E aí a gente começou a parar. E aí o mundo parou. Aí é que imagina onde ficou a pedagogia. Aí a pedagogia ficou no lugar que, infelizmente, eu fui fazer uma entrevista com 8 candidatas e pedi para as 8 fazerem uma autobiografia e 4 não sabiam o que era uma autobiografia. E onde tinha subtração com reserva, uma soube fazer. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque quando a gente fazia vestibular, a gente fazia o peneirão. Você lembra do peneirão? Lembro demais. Era uma vez por ano. Aí tinha um peneirão. Já era assustador. Ai, será? Vou procurar meu nome depois do peneirão. Aí eu passei pelo peneirão. Aí agora que é o vestibular. Hoje em dia você faz uma ligação e entra na faculdade. Gostei do entra na faculdade. Entrar é fácil. Entrar é fácil. Entrar é fácil. Aí você vai ali, o joguinho de cintura, e vai passando. Tem profissionais bons, tem maravilhosos. Mas tem uns que a gente já sabe que não consegue fazer o TCC. Porque só entrou porque papai queria, infelizmente. Né? Infelizmente, que é um problema que até eu cometi. Eu cheguei pro meu filho e disse, tu gosta tanto? Eu fui fazer gastronomia, né? Eu tô fazendo gastronomia, por que tu não faz nutrição? E depois do 4º semestre, ele veio me dizer que não queria fazer nutrição. Tava fazendo porque eu queria. E hoje está terminando fisioterapia com todo o amor do mundo. Olha só. Então, esse olhar que a gente precisa ter do outro, quando a gente começa a se entender, é que também a neuropsicopedagogia trabalha. Olha só a evolução, né? Lá da base dos pequenos atos que a pedagogia, que a normalista, Normalista. Né? Proporcionou até hoje um processo psicológico, até, né? Neurológico. E eu sempre digo, sabe, Lete? Você não vai dizer só daqui nada, a pouco. porque depois dessa eu vou tomar café, eu vou lhe convidar para tomar, vou lhe oferecer um cafezinho. Tia Gil, mais água. Mais água. Por favor. Água é vida. É vida. E, é claro, mais café, por favor. E mais conhecimento no próximo bloco. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É bom lembrar que você deve sim divulgar a programação da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Cariri, aí nas suas redes sociais. Programação genuinamente caririense, é nossa, feita para você que nos acompanha diariamente. Minha convidada de hoje, a doutora Gilmara Oliveira, ela é neuropsicopedagoga, está brilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre este tema. Extrema relevância. Doutora Gilmara, tia Gil. É a roupa. Eu olho para. Eu te olho e vejo essa roupa aí, é tia Gil. Aí me incorporo da tia Gil aqui para lhe chamar tia Gil, né? A gente se sente mais à vontade. Mais à vontade, né? Porque a tia faz os gostos da gente, né? A tia briga, mas faz os gostos da gente, né? Pois não é. E é tão bom, é tão próximo, né? E você lembra que quando no Jardim da Infância, até eu chamo meus professores até 8º ano, tia. Tia Rosângela. Olha, eu estava na universidade cursando contábeis e eu chamava meus professores de tio e de tia. Eles ficavam, Leite, tu é mais velho do que eu. Digo, mas você é minha tia e você é meu tio, e assunto encerrado. E cria essa familiaridade, né? A afinidade, aquela pessoa de muito confiança. Bom isso, é muito bom isso. E em especial um carinho, né?
carinho. Uhum. Mas me reportando aqui a questão, você no bloco anterior, fazendo uma explanação mais ampla da questão da neuropsicopedagogia, e entretanto, lá no início, quando você se reportou a questão da normalista, né, que era então pedagoga à época, Inclusive sua irmã, né? inclusive minha irmã, Concluiu. que em 75, né, se formou em normalista lá na Escola Normal Rural. E eu fiz aqui uma conexão e eu vi praticamente a mesma coisa, com pequenos detalhes. Seria aquela normalista a neuro de hoje? Interessantíssima a sua pergunta. Digamos que nós somos as normalistas aprimoradas, a versão gourmet. A versão tecnológica, gourmet. Porque assim, no normal, no curso normal que se chamava, né, no normal rural, a gente aprendia as habilidades, desenvolvia as habilidades, os talentos, os dons. A gente era ensinado a pensar, a resolver problemas. Assim? Ir direto ao assunto e resolver. Sim. E tinha aquela coisa do primeiro respeito, a hierarquia, a rotina. Então, na realidade, eu digo que nós voltamos no tempo para aprimorar o tempo. A gente está fazendo o que os nossos pais fizeram, né? Sua irmã se formou em 75, não é isso? Então, sua irmã deve ter lhe alfabetizado os irmãos, porque quando tem um pedagogo normalista na escola, os cobaias são logo os irmãos. Os irmãos, mais né? fácil. Não, vamos aprender com esse aqui. Esse aqui aprendendo, qualquer um aprende. Né? Então, já cria o respeito, já cria a hierarquia, que é o que a neuropsicopedagogia trabalha, né? O respeito entre os pais. Eu tenho feito algumas palestras aqui, e uma das minhas palestras é quem manda em quem? Porque chega uma mãe para mim e diz assim, tia Gil, mas ele não quer comer isso aqui. Aí eu pergunto, quem faz a feira? Ele só quer comer isso aqui. Mas quem é que faz a feira? Não, mas quem é que faz a feira? Sou eu. Então é assim. Meu amor, tem isso e isso. Eu tô te dando duas opções. Mas eu não quero nada. Melhor temperar a fome. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que ser duro. Amor não é subserviência. Amor não é dizer sim o tempo todo. Isso serve para tudo. Quando a gente fala no processo pedagógico, como foi relatado anteriormente, a gente não está falando só em aprender a escrever, em aprender a ler, não, é aprender a ser. Aprender a ser um ser humano. A pedagogia Waldorf, ela trabalha o tripé, né? Que é mente, corpo e espírito. É a empatia. É o tratar melhor o outro ser. Que isso as pessoas não fazem mais. Aí o que acontece? Mais pessoas tirando a própria vida. É um número de depressão muito alto. É um número de pessoas tomando medicação. Aí todo mundo é doente. Eu recebi uma pessoa recentemente, nesses trabalhos comunicados que a gente faz, e ela já chegou com um diagnóstico. Só, olha, eu tenho direito ao meu aposento. Essa parte ele sabe, ligeiro. Né? É ligeirinho. É ligeiro. Porque eu tenho TDAH, eu tenho TOD, eu tenho... Aí teve outro. Sabe todas as siglas, né? Sabe. Que eu tenho uma palestra também sobre isso, que é o poder e o abuso das nomenclaturas. Que depois que inventaram a nomenclatura, todo mundo tem tudo. Ninguém é esquecido. Ninguém é esquecido. Nem distraído. Tem TDAH. TDAH, né? sabe o que é que tem direito. Menino, não existe mais menino mal criado. É uma criança que tem um TOD. Né? Eu digo, minha gente, no meu tempo era TOD Nescau, era peia mesmo, era, né? Resolve. Não resolve. Quando a gente fala em peia, não é a violência física, mas quando você chega e trata a pessoa de uma forma mais particular, quando você dá atenção a uma pessoa, aquela pessoa se encanta por você, não tem como ela não se encantar. Eu passei por esses dias que eu digo, meu Deus,
Deus tenha misericórdia de mim. Eu sou capelã de um grupo de aventureiros, que são os escoteiros da Igreja Adventista. E a criança vai ser, a gente chama investidura de lenço, que é quando a criança passa um ano todinho sendo preparada nessa questão de hierarquia, de respeito, de saber, de ajudar, de solidariedade, né? De empatia. Aí recebe o lenço. Quem é que bota Tem este que passar lenço? por Por esse processo. Ela passa um ano comigo, eu sou a capelã é a mãe. Né? Dizendo, fazendo algumas lições, né, dentro da Bíblia, e também aprendendo a ter empatia, a solidariedade, ao respeito. Inclusive, vou fazer logo o merchandising, que dia 2 estaremos na Praça Padre Cícero, o grupo de aventureiros, distribuindo água, fazendo algumas doações para os romeiros e evangelizando também. Que bom, né? Que bom. A gente esteve na Praça da La Favorita arrecadando itens infantis e vamos doar em dezembro. Então, aquele aventureiro vai escolher uma criança e ele vai montar aquela caixa, vai fazer as cartinhas, vai dizer, estou doando esse brinquedo, ele foi meu amigo durante um ano. Faça dele seu amigo também, escrevendo a história e vai escolher. E essa criança que recebeu vai dar para outra criança. E assim a gente vai fazendo a corrente. Né? Legal. Você vê como a gente vai entrando num assunto e depois vai no outro, e depois vai no outro. Mas aí você falando isso, de qualquer forma, primeiro, você falou em algo como disciplina e respeito, que é uma coisa que eu sou fã. Eu sou fã, por exemplo, das redes do Exército, Aeronáutico, dos militares, porque existe cumprimento, existe respeito e disciplina. Eu sou fã disso. Então, assim, você falou, a criança, para você como capelã, orienta essa criança durante um determinado período, que quem sabe é humano, né? Para ele ter respeito com os colegas, respeito com quem se envolve, né? Ter disciplina nas suas obrigações, aprender a fazer. Eu sou fã disso. A ter respeito, em primeiro lugar, com ele mesmo. Respeito com ele. Com ele mesmo. E se ele vem com ele, ele tem com os outros. Exato. Porque o que é que a gente começou? Uma disciplina alimentar. Durante a gente se encontra aos domingos, né? Então a criança já sabe que no domingo tem que acordar aquele horário, porque eu digo, passou da hora já não entra. Olha aí, disciplina. Está na hora. Aí eu sempre uso o Enem. Vocês têm que se acostumar de agora, porque no Enem vocês não podem chegar atrasado. Então vocês têm que começar a fazer as coisas certas de agora. Muito bem. Aí não pode levar refrigerante. Mas por quê? Então tudo você tem que ter um contexto e você tem que ter um argumento. E sustentar o argumento e o mais importante, dar o exemplo. Dar o exemplo. Eu não posso estar aqui tomando refrigerante e dizer você não pode, eu posso. Que esse, Leite, é o nosso problema. Que a neuropsicopedagogia educa os pais. Porque os pais... perguntar, inclusive, qual é a relação dos pais, porque tem tudo a ver, tem que cuidar dos pais também, né? Que eu recebi, no ano passado, eu ganhei até aqueles bolos, tem um bolo engraçado. Falando em bolo, teve até uma pessoa que fez aniversário aqui ontem e não ganhou um bolo, né? Mas quem sabe se ela não comprou. Dorinha, da produção. Né? Dorinha da produção, mas Dorinha a gente chega lá, bolo, a gente chega lá, esse bolo sai. Eu ganhei um bolo que era assim, tia Gil, há 20, 30 anos, sei lá, era domando, arriscado, ajudando os pais. Que uma mãe me deu, inclusive. Por quê? Quando a família começa a entender... Domando, aí riscou. Aí botou ajudando aquele bolinho engraçado. Era domando, aí riscado, aí ajudando aos pais. Por quê? Quando a família entende, quando a mãe entende que o problema do filho é ela, as coisas começam a melhorar. Que existe uma dependência emocional muito maior da parte materna para o filho do que o contrário. A criança ela quer ser livre, mas a mãe não quer que a criança cresça. Aí ela começa a entender que ela tem que se ajudar primeiro. Eu não posso ajudar o meu filho se eu não me ajudar. Respeito e disciplina. Exato. E geralmente os pais não aceitam, né, que estão errados. Não. E a gente está lidando com uma geração de pais muito difícil. Porque são pais que são em idade de ser nossos filhos,
As crianças são os nossos netos, né? E, de certa forma, nós erramos. Porque quando a gente quer dar uma vida boa demais, a gente estraga os filhos da gente. Olha que é mesmo, né? É. Você falou no Enem aí, eu não posso deixar de dizer isso aqui agora, sabe? Você falou no Enem e eu queria dizer aqui para o nosso telespectador que todos os sábados à tarde, à noite e aos domingos pela manhã você assiste na TV Café com Leite aulão do Enem, até o Enem, viu? Você assiste todo sábado à tarde, à noite, também no domingo pela manhã, aulão ao vivo com professores especialistas. Olha, professores brilhantes. Não tem condições de ir para um cursinho? Liga a TV, canal 16.1, orienta seu filho, deixa ele em casa assistindo sábado e domingo, o Enem está aí nas portas. E com certeza ele vai tirar notas boas. Quer nota boa? Enem, TV Café com Leite, tem tudo para você. Minha convidada de hoje, Tia Gil. Para encerrar o programa, não vou chamar de doutora Gilmara, não, vou chamar aqui de Tia Gil, né? Aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando um momento rico. Tia Gil, quando eu sinto brilho nos seus olhos com esse tema e sinto assim uma empolgação tamanha diante do profundo conhecimento que você tem sobre esse assunto, que é um assunto merecedor de observação, de detalhe, de respeito, de aplicação familiar, né? Mas o programa tem um tempo e eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo? A gente conversa no intervalo, né? Deixa o telespectador com ansiedade, com desejo de quem quer mais. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho, eu vou me deliciar de um cafezinho na companhia da Tia Gil, doutora Gilmara, mas eu volto em instantes. Rapidinho, me deliciei de um cafezinho, eu bebi aqui uma água mineral São Geraldo na companhia da Tia Gil, doutora Gilmara Oliveira, neuropsicopedagoga, a então normalista de 1975, que ela nem nascida era, né? Minha jovem, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela aula, obrigado por esse momento extremamente oportuno e eu enxergo com esse tema oportunidades, não, desejos e vontades de você estar aqui mais vezes, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer sempre. E parabéns pelo Enem, não sabia, mas vou começar a divulgar nas minhas redes sociais. Que bom. Porque as pessoas dizem que não tem oportunidades, né? Que tem que ter as cotas, que tem que não sei o quê. Não, tem que ter boa vontade. E estudar. Boa vontade. Tendo boa vontade. A gente estuda, a gente se esforça, a gente estuda de madrugada, tudo a gente dá um certo. Jeitinho, não dá um jeitinho para tudo que a gente quer. Nós não tivemos isso, né? Não. Fomos atrás, né? Menina, a gente ia para aquela biblioteca de livros de 1914, era não sei o que Delta, eu nem me lembro a coleção Barça. Barça. Delta La Rose. Delta, exato. Minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Volto mais vezes, tá bom? É só chamar. E você, eu não te peço para voltar mais vezes, eu espero que você não saia daí. 16.1, 13.1, TV Cariri, BrisaNet, muitas informações para você, programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus, que